Olá, turma querida, povo bom e maravilhoso. Sejam bem-vindos de volta ao canal do professor Lincoln Lavô, em que eu trago para vocês mais orientações de gramática, de língua portuguesa muito importantes para a produção da sua redação, para a resolução da sua prova de concurso, para o vestibular, para a escola, para a vida e por aí vai, tudo bem? Vou pedir a você que antes de assistir o conteúdo dessa aula especial sobre o uso das palavras onde e aonde, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu like no meu vídeo, posta aí o seu comentário, sugere algum conteúdo de aula, envia para os teus amigos também e se inscreve no meu canal incentivando este nobre e simples professor a continuar produzindo mais conteúdos para vocês. Tudo bem? Vamos então ao que interessa, que são as nossas explicações agora sobre o uso das palavras onde e aonde. A princípio, turma, eu queria pontuar um aspecto bem importante para vocês. Muitas pessoas se confundem bastante quanto à necessidade de usar essas duas palavras. Há pessoas que usam de modo indistinto, sem regra, usam de qualquer forma, em qualquer ponto da frase, em qualquer texto, em qualquer construção. Não é bem assim. Há critérios para serem utilizadas essas duas palavras. Primeira orientação que eu já deixo para vocês aqui. As palavras onde e aonde são usadas também dependendo da regência dos nomes, né, anteriores, dos verbos. Por exemplo, a palavra onde, o advérbio de lugar onde, ele é regido pela preposição em, com verbos que regem a preposição em. E a palavra aonde, ela é regida, o advérbio aonde é regido por verbos que regem a preposição a. Mas isso nós vamos ver em detalhes agora nas nossas explicações. Vamos embora. Primeiro, começando por ela, o uso da palavra aonde. Show de bola. A preposição a, que aparece na formação aonde, a mais o advérbio onde, indica que essa palavra deve ser usada quando estiver relacionada a verbos que pedem tal preposição. Falei sobre isso nesse instante. A regência do verbo vai determinar o uso dessa preposiçãozinha aqui, ó, na transitividade que usa essa preposição. E também, turma, uma dica especial para você deixar anotada aí. Orações que sugerem ideias de movimento. Então, esse advérbio, essa expressão, ela deve ser usada com verbos que indicam movimentação. Tranquilo? Vou jogar uma frase aqui no nosso vídeo para você já entender. Aonde você pensa que vai sem antes curtir o meu vídeo? Gostou? Já é um exemplo de ideia que pressupõe movimento. Mas vamos ver isso em exemplos mais específicos, como aonde você quer ir hoje à noite? Por que eu usei a expressão aonde junto ao verbo ir? Porque quem vai, sempre irá a algum lugar. Então você vai a algum lugar hoje à noite. A regência do verbo ir pressupõe a exigência da preposição a, aonde, tá bom? Na letra da canção de Paralamas do Sucesso, aonde quer que eu vá, levo você no meu olhar, certo? Ou seja, aonde quer que eu vá, porque eu vou a algum lugar. Perfeito? Entendido? Vamos para o segundo exemplo. Aonde ele pensa que está me levando? Porque ele vai me levar a algum lugar. Quem leva, leva alguém ou algo a algum canto, a algum lugar. Então, a regência do verbo levar aqui também exige o uso dessa preposiçãozinha unida ao advérbio aonde, indicando uma circunstância locativa, de lugar. Fechou? Vamos então para as próximas explicações. Uma observação importante. Professor, tenho dúvida. Ainda tenho dúvidas. Basta você fazer aqui, ó, uma substituição da expressão aonde por para onde. E você vai perceber que a intensidade aqui, que a regência será basicamente a mesma. Preposição mais advérbio. Aonde vamos no fim de semana? Para onde vamos no fim de semana? São a mesma coisa, a mesma ideia. Fechou? Muito bem, continuemos com o nosso conteúdo de hoje. Passando agora para a segunda situação comunicativa, que é o uso da palavra onde. Fechou? Deve ser relacionada a situações que fazem referência a um lugar
fixo. Eu quero enfatizar isso aqui para você, viu? Ó, um lugar fixo ou físico, um lugar físico, palpável, concreto. Fechou? Vamos embora. Ou seja, a ideia de movimento nessa história não está mais presente. Existe a ideia de lugar, mas é um lugar fixado, é um lugar físico, palpável e não movimentável. Fechou? Diferente do aonde que nós vimos no conteúdo passado. Olha para cá o exemplo. A casa onde você mora é maravilhosa, porque você mora em uma casa. Percebeu que a regência de onde é feita com a preposição em? A casa onde você mora, porque você mora em. Outro detalhe, a casa, além de ser um ambiente físico, estrutural, palpável, é fixo, certo? E nele não há ideia de movimento. A casa não se movimenta, né? Outro exemplo, onde você colocou meus livros novos? Porque os livros foram colocados em um lugar fixo, em um lugar físico. Pode ser a mesa, pode ser a estante, pode ser diante de você no computador, nas prateleiras. Físico, fixo, sem ideia de movimento. Os livros estão em algum lugar. Mais uma vez a regência da preposição em aparecendo. Trago para você uma observação importante. Onde, o advérbio onde, somente deve ser empregado para designar locais físicos, ou seja, não pode ser usado como elementos de coesão referencial. O onde, tem gente que usa a palavra onde em lugares em que ele não é determinado a ser usado. Olha o exemplo que eu criei para você. Ele conta piadas onde as vítimas são sempre mulheres. A frase aparentemente no contexto da oralidade até parece estar correta, mas ela não está. Essa frase está errada. Ele conta piadas em que as vítimas são sempre mulheres. Ou ele conta piada às quais as vítimas são sempre mulheres. Porque onde não está determinando o movimento, não está determinando lugar físico, não é para ser usado nessa maneira como um pronome relativo. Aí, não. Fechou a conta para vocês? Tá tranquilo? Vamos ver como isso se aplica, por exemplo, no contexto de uma frase, né? De uma questão, de um exercício. Eu trouxe para vocês hoje uma questão do concurso da Prefeitura Municipal de Paulínia para o cargo de fisioterapeuta, uma prova agora do ano de 2021. Vejamos. Assinale a opção que apresenta a frase em que, segundo a gramática tradicional, deveria ser usada a forma mais adequada aonde. Ou seja, a correção do texto é em que a palavra aonde deve ser utilizada. Vamos embora. A felicidade é um lugar onde, vou até sublinhar isso aqui, ó, é um lugar onde você pode pousar. Quem pousa, pousa a algum lugar ou pousa em algum lugar? Você já se fez essa pergunta? Se você fez, você vai entender que a felicidade pousou em algum lugar. Então o uso da palavra onde na letra A está perfeito, está correto, tá bom? Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho. Que sirva até como lição de moral para nós essa frase maravilhosa. Beleza. Letra A corretíssima. B. Se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles. Eles estão onde devem estar. Aí minha pergunta é, o verbo estar aqui, quem está, está em algum lugar. Em, estar em. Então seus castelos estão em que lugar? Aí você me responde, no ar, em toda parte. Onde eles devem estar. Perfeito? Então a letra B tem uma situação de uso da palavra onde perfeita, sem erros, sem defeitos, tá bom? Letra C. Quantas vezes eu descobri onde eu deveria ir apenas por partir para algum outro lugar? Quantas vezes eu descobri onde eu deveria ir? Aí você já, memoriza. Quem vai a algum lugar e não
em algum lugar. Então essa situação já não parece mais caber o uso da palavra onde, e sim aonde. Pelo que eu estou vendo aqui é assim. Fechamos? Vamos embora. Letra D. O importante da vida não é a situação onde estamos. O mesmo verbo estar que apareceu aqui com regência correta também apareceu aqui e pelo que eu estou vendo já está aparecendo no quesito da letra E também. Então vamos ler. O importante da vida não é a situação onde estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Interessante essa questão de concurso aí da Prefeitura de Paulínia, né? Correta a letra D. Um bom lugar para você começar é de onde você está. 5 grandes lições de vida para nós nas opções dessa questão. Mas aí eu pergunto, a única que parece realmente estranha o uso da palavra onde, em que a regência de fato não foi assim tão bacana, tão interessante, é a letra C, o que configura essa resposta como sendo letra C. Na hora do seu concurso, faça essas substituições que eu fiz, faça essas análises com critério, com cuidado, com atenção e você não há de errar nenhuma questão da prova. Beleza? Gostaram do meu vídeo de hoje? Lutar sempre, desistir, jamais. Curte, comenta, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Valeu, turma!